Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos então agora acompanhar aí o assunto da aula. Aula de número 14, revisão e avaliação. Dito isso, então vamos começar agora com muito entusiasmo aí e com muita vontade de aprender. Vamos lá. Muito bem, então nós vamos falar hoje aqui sobre alguns assuntos interessantes, trazer aqui algumas temáticas para a gente pensar, muito ligado aí com a questão da política, com a questão também voltada para o engajamento, o senso comum, o bem comum. Então vamos falar um pouco sobre essas questões aí, tá bom? Então a gente vai falar agora, começando, sobre essa questão aí da política e do engajamento na militância, a transformação da sociedade. Então é só com participação popular, com as pessoas participando, que nós chamamos de militância, que pode haver aí uma transformação. Mas o que é isso, então, esse engajamento que nós podemos falar aqui? É essa participação ativa das pessoas, do cidadão, que pode, então, participar de grupos políticos, aí, de atividades voltadas para a questão política. E são questões como votar, por exemplo, a cada 2 anos há uma eleição, a gente vota, isso é uma atividade política. E também ser votado, e também protestar contra alguma coisa, se envolver em discussões políticas e participar, de um modo geral, contribuindo aí, com a sociedade. E é essencial, aí a gente pode perceber, essa questão do processo democrático. Tudo isso é importante para o processo democrático. Então, é isso que a gente não pode aqui perder de vista. Então, são decisões que passam pelo governo, então passa também pelo controle popular, que nós chamamos de democracia, que é a participação do povo no governo. Qual a importância desse engajamento? É justamente a participação ativa do cidadão, para fortalecer a democracia. Então, com transparência dos órgãos públicos, a responsabilidade e também a própria representatividade de um governo que foi eleito, colocado ali para exercer ali um papel e colaborar com todas as pessoas, todos os grupos sociais. Alguns exemplos nós temos na história do Brasil, principalmente, de engajamento político, são esses aqui, alguns que eu estou trazendo aqui para vocês, os movimentos estudantis, nas escolas, existem movimentos estudantis, os movimentos sociais, como o MST, os movimentos também voltados para a questão da terra, da agrícola, voltado para a questão de conselhos, os conselhos que tem nas escolas, que tem na saúde, na segurança pública. Existem conselhos para acompanhar o trabalho, a questão do orçamento participativo. Nós sabemos que o governo arrecada impostos para reverter para a sociedade, na área da educação, da saúde, na área da infraestrutura, em todos os sentidos para melhorar a vida das pessoas. E muitas vezes esses movimentos aqui que conquistaram, as conquistas que nós temos hoje, em muitos direitos foram conquistados a partir dos movimentos sociais que participaram, pedindo aí e buscando essa ação governamental. Outra coisa também importante também, que a gente pode falar aqui, ainda em relação a isso, é que todos esses movimentos aqui, eles fazem com que haja essa transformação que nós falamos da sociedade, tá bom? É isso que leva, através desse engajamento político, que pode levar, que nós chamamos aqui de mudanças significativas na sociedade. E aí nós temos essa imagem que vai mostrar para nós um pouco do que é isso, de uma maneira organizada, de uma maneira ordeira, as pessoas podem ir para as ruas, podem ir exigir os seus direitos ali para o bem da população, o bem do povo que está ali. E quais são, então, as formas de participação política? Então, nós temos aqui algumas formas que eu vou trazer para vocês aqui. Primeiro, a participação eleitoral,
Então, como nós falamos, você vai votar, você se envolve, né, nas eleições. Então, envolve isso, votar nas eleições, né? Sair de casa e votar no seu candidato, né? E também você pode se candidatar com 18 anos de idade, né, brasileiro. Tem os critérios lá que você pode, né, se candidatar também a um cargo público, se filiar a um partido político e participar das eleições. Isso é uma forma de participação. Temos também os movimentos sociais, né, que inclui aí a participação, né, em protestos, campanhas, organização, né, não governamentais, que lutam por causas específicas, né? Então nós temos vários movimentos sociais, né, que lutam aí pelas suas causas, né? Nós temos aí os movimentos, né? Hoje nós temos os motociclistas, né? Aí o movimento do pessoal que trabalha com aplicativo, né? Nós temos aí outros movimentos sociais voltados para a da saúde, para a da educação, todas essas áreas, né, que são necessárias e essenciais para a vida das pessoas. E também nós temos outro ponto também, que são os conselhos e os fóruns, né, que são também espaços de participação política para que você possa discutir, né, questões também que vão beneficiar, né, essas discussões que vão beneficiar aí a população. Então, essas aqui são as formas de participação política que eu queria trazer para vocês. Tá bom? Ainda nesse campo da militância, nós temos a participação da juventude. É muito importante que a juventude participe, né, desses movimentos, porque o jovem está ali com todo o gás, né, com as ideias, né, toda aquela força. Então, o papel dos jovens na política é fundamental. Hoje, né, nós temos aí muita gente fugindo com medo da política, tem raiva de política, mas, na verdade, a verdadeira política, que é para o bem comum, né, tem que ter a participação juvenil, né, para levar ideias, perspectivas, energia e propostas, né, no processo político. Então é importante a participação. E aí nós temos, né, nós podemos falar até que na história mesmo, temos aí muitos jovens que participam, né, de movimentos aí. Então o que nós temos aqui, né? O jovem tem que mostrar nesses movimentos a sua força, né, da influência da juventude. Então é isso que é importante, né, nesses movimentos, que sempre na história, como os movimentos estudantis mostraram, né, essa busca aí por justiça social, naquelas várias áreas, né? Mas tem alguns desafios, né, também, e também oportunidades para a juventude, né, que é justamente analisar esses obstáculos que impedem, né, o jovem de participar, né, das questões políticas. Então, aí abre a oportunidade para o engajamento, para promover essa participação mais ativa da juventude, não é certo? E é por isso que é importante aqui a gente ter presente, né, que tudo isso aí, pessoal, que nós falamos, está voltado por uma questão única, quando a gente fala de política, que é a questão do bem comum. O que é isso? O bem comum é muito importante para que a gente possa perceber que a verdadeira política, na origem da palavra, ela é a arte de governar para as pessoas, para o bem comum, para o bem de todos, independente, né, da sua raça, da sua cor, da sua religião, da sua etnia. Não importa, é para governar para o bem comum, é bem para todos. Então, isso que nós temos que memorizar, mentalizar, internalizar, que a política ela é uma ação voltada para o bem comum. Se não for para o bem comum, não é política, é outra coisa. Tá? Então, isso que a gente não pode confundir. Então, vamos avançar um pouco nessa ideia do bem comum aqui, da política e o bem público. Então, é um papel crucial, né, da política, porque ela vai trazer essa com as suas força, com seus recursos, com tudo aquilo que faz parte, né, da política, o bem público comum, investir nisso, né, que são as bases para a organização e funcionamento da sociedade. Então, tudo isso aqui é voltado, né, toda ação política, todo projeto, toda política pública, ela tem que ser voltada para o bem-estar de todos os seus membros da sociedade. Então, é isso que é importante. Por isso que a gente fala sempre aqui.
o bem comum. Isso é política, tá? A política é voltada para o bem comum. O que a filosofia fala sobre isso? Vamos pensar um pouco filosoficamente aqui. O bem comum é um conceito que ele é amplo, né? Quando a gente fala de bem comum, são duas palavras, né? Bem e comum, mas elas têm uma importância fundamental, porque elas vão olhar para o ser humano, né, comum ali, a todos, que eles têm direitos a bens materiais, né? A ter sua casa, seu carro, ter uma casa nesse calorão, ter uma casa com ar-condicionado. Então, pessoal, o bem material, todo mundo tem direito aos bens materiais, acesso aos bens materiais, sua geladeira, seu fogão, né? Mas também aos bens sociais. Ter direito também à escola para os seus filhos, ter direito à saúde, ter direito, né, a sair de casa e ter segurança. Né? Então, tudo isso vai garantir essa liberdade, a justiça, a paz para as pessoas. Então, esse é o objetivo, né? Quando a gente fala filosoficamente, a gente vai trabalhar esses conceitos aqui. E aqui eu quero trazer aqui dois filósofos para nos ajudar a pensar sobre isso. O primeiro é o Platão. O Platão, ele via, né, o bem comum, né? O Platão é aquele filósofo que pensa o mundo das ideias, né, e o mundo sensível. Nós vivemos no mundo sensível, que é esse mundo concreto aqui, que para ele é um mundo imperfeito. O bem comum, né, é o bem supremo, né, da ideia. É um mundo que está mais no campo das ideias. Então, é um ideal a ser buscado pela polis. Né? É um ideal que tem que ser buscado pelo cidadão. Então, ele não pode ficar esperando. Né? Então, existem leis, existe o Estado, né? Existem pessoas que vivem nessas sociedades. Tudo isso para que, segundo Platão, para que ela flua, né, para o bem comum. E nós temos outro filósofo também, que é o Aristóteles, que ele foi discípulo de Platão, né? E ele vai pensar um pouco diferente dele, né? Ele vai focar a realidade mais concreta, né? Ele vai também dizer que nós temos que lutar por tudo isso, mas nós temos que organizar uma sociedade, né, a polis, a cidade, com suas leis, com seus governos, né, defendendo essa busca do interesse coletivo, que nada mais é do que o bem comum. O bem comum. Então, sempre quando a gente fala de política, de todas essas ações, nós estamos falando, né? O Aristóteles fala que a felicidade está aqui na realização do bem comum. A felicidade de uma sociedade, de um grupo, está na realização do bem comum. Não é para um pequeno grupo, de uma família mais rica, uma família, né, um grupo X, um grupo Y, ser feliz, ter as coisas, viver bem. Não, isso aí é o bem do grupo. Mas na política nós falamos do bem comum, que é comum a todos. Tá bom? Então aqui nós temos um conceito fundamental, que vamos acompanhar, que é justamente esse conceito, né, de política como benefício, né, para todos, para a maioria da população que vive ali naquele lugar, com igualdade de direitos, né, com a justiça realizada, né, com acesso às condições de vida digna e também oportunidades para a sua vida. E aqui, quando a gente fala de vida digna, de oportunidades, nós estamos falando de quê? De direitos. Né? Nós estamos falando de direitos. Todos nós temos direitos. É claro que nós temos nossos deveres também a cumprir. Né? Mas vamos falar um pouco agora sobre a questão do direito, que são os direitos humanos. Veja bem, os direitos humanos são vários, né, direitos que nós temos aqui. Mas como a gente está fazendo apenas aqui um levantamento, uma introdução sobre isso, nós podemos dizer o seguinte, acompanhe comigo, que os direitos humanos, eles são direitos inerentes a todos os seres humanos. Olha bem, pessoal, todos, né? Engloba tudo. E os seres humanos, não importa quem seja, raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião, né? Qualquer coisa que esteja presente o ser humano, ele tem direito à vida, ele tem direito à liberdade, à igualdade, à dignidade, ele tem direitos. Né? E quais são esses direitos? Aqui a gente vai apresentar alguns para vocês. Os direitos sociais, os direitos políticos e os direitos civis.
Vamos analisar aqui rapidamente cada um deles, para a gente pensar. Ó. Os direitos civis são aqueles que garantem a liberdade individual e a proteção contra abuso do Estado. Então, inclui o direito à vida, né? Ninguém pode tirar a vida do outro, por mais que ele esteja errado, mas ninguém tem o direito de tirar a vida dele. Por isso que tem a justiça, a lei. A liberdade de expressão, que não é liberdade de falar mal do outro, de denegrir o outro, de ofender o outro, mas é pensar diferente do outro. A privacidade e a propriedade. Né? Nós temos também os direitos políticos, que é esse que nós falamos bem aqui, né? Que permite ao cidadão participar do governo e da vida pública. A gente não pode eleger uma pessoa e esquecer que ele está lá. Temos que acompanhar o que ele está fazendo, em quem estão votando, é para o bem dele, é para o bem do grupo dele ou é para o bem do povo que o elegeu, né, que votou nele. Então, tudo isso aí está nos direitos políticos. Nós temos o direito de acompanhar o candidato que eu votei, o que ele está fazendo lá, pelo bem comum. Né? E aí sim a gente vai ter essa questão da participação mais política, aí falando de democracia. E nós temos também os direitos sociais, que está ligado com tudo aquilo que está no campo social, né? A educação, a saúde, o trabalho, a moradia, né? Faz parte desse direito aí. Além desses direitos humanos, nós temos alguns direitos também que são importantes a gente tomar conhecimento. Por exemplo, direito econômico. O que é o direito econômico? Garante o indivíduo acesso a recursos e oportunidade de trabalho. Econômico é dinheiro, né? Nós vivemos num país capitalista. Então, é ter oportunidade. E onde que nós temos oportunidade? Trabalhando, né? Então, que haja vagas de emprego, que o governo consiga, né, proporcionar mais emprego, salário justo, né, condições de trabalho dignas, um direito à moradia. Então, tudo isso aí faz parte da nossa vida, inclusive da nossa saúde mental, né? Também. Outro direito que eu quero trazer aqui para vocês que eu achei importante são os direitos dos povos indígenas, né, que muitas vezes são vistos de uma maneira pejorativa, né, como pessoas que estão aí causando problema para o desenvolvimento do país, quando, na verdade, eles são os grandes cuidadores, né, do nosso país, principalmente das nossas florestas. Então, dentro do campo dos direitos dos povos indígenas, nós podemos dizer o seguinte, ó, que eles que reconhecem a necessidade de proteger as culturas. Esse é o direito, né? De proteger as culturas, de proteger a sua terra, o seu território, porque no seu território é que estão seus ancestrais, né? Está tudo ali, a sua história. Então, o seu modo de vida tradicional, que muitas vezes encontra curas para doenças, encontra, né, muitas coisas que ajudam a humanidade e que muitas vezes não são valorizados como conhecimento válido, né? Então, esse direito aos povos indígenas é ter o direito de viver a sua vida, que inclui o direito que a autodeterminação, não ser tutelado pelo Estado, pelo governo, mas que ele tem direito à sua própria autodeterminação, né, e à preservação de sua cultura. Então, ninguém precisa destruir a cultura do outro, né, para impor uma outra cultura. Mas as culturas precisam dialogar. Nós chamamos isso aí de interculturalidade, né? Todos nós temos coisas boas que podem ser compartilhadas, conhecimentos que podem ser compartilhados, e com certeza nós vamos ter uma sociedade muito melhor, mais digna, onde todas as pessoas vão viver bem, né? E vai de fato acontecer o que nós estamos batendo nessa aula, o bem comum. Tá certo, pessoal? Até a próxima!